Graça e paz, amados, aleluia, que toda graça, toda paz que há no nosso Salvador e Rei seja uma realidade constante em suas vidas, amém? Crescente. Amém. Nós vamos ler aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Cefas, estamos aqui com alguns irmãos amados para juntos estudarmos a palavra. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo preciosíssimo sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Machia, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, jamais voltará para ti vazia sem antes cumprir o teu propósito. Nós te pedimos, Pai, em nome de Yahshua, humildemente, que sejamos transformados, assim como o barro nas mãos do oleiro, Pai. Sejamos nós em tuas mãos nessa hora. Transforma-nos, ó Pai, molda-nos. E tira de nós, ó Pai, tudo que não te agrada. Estabelece dentro de nós a tua palavra, a tua vontade, Pai. Em o nome do teu Filho, abençoa-nos assim, Pai, nessa hora. Aleluia. Amém. Amém. Podemos sentar, amados? Nós estamos no módulo 5, falando sobre o plano, né? O plano perfeito, pleno do nosso Redentor, do nosso Salvador, né? E hoje, na aula número 2, nós iremos falar sobre o preço que foi pago, o preço do sangue do Machia, do único Machia por nós, o sangue de Yahshua. Amém? Então, nós iremos hoje considerar sobre o preço. A gente vai considerar sobre isso. É algo que eu creio muito conhecido por todos que estão nele, todos que aceitaram a mensagem do Evangelho, mas há necessidade de meditarmos mais e melhor também. Muito que conheçamos será sempre muito pouco sobre a riqueza do que significa o preço do resgate, o preço que foi pago pelo resgate. Então, nosso objetivo hoje é nos aprofundarmos nessa compreensão do preço da redenção. E que esse preço, o preço da redenção, foi um sacrifício perfeito, um sacrifício de sangue que foi realizado por Yahshua em nosso favor. Amém? E esse sangue que ele derramou, esse preço que ele pagou, não foi apenas para nos perdoar, isso é o foco, foi o mais importante, evidentemente, mas as outras coisas são consequência e são riquíssimas também. Então, ele trouxe para nós, ele inaugurou uma aliança perfeita, eterna, para que a gente pudesse ter pleno, livre, total acesso com o Pai, fôssemos reconciliados com o Altíssimo. E essa obra que ele pagou também com o preço do seu sangue, essa obra que ele comprou, ele adquiriu, é também uma obra de vitória, de triunfo sobre o mal. Então, ele adquiriu a legitimidade, ele adquiriu a legalidade para triunfar sobre o mal. E por isso ele se fez homem, por isso ele teve que entregar sua vida e morrer no madeiro. Então, esse é o objetivo do nosso estudo hoje. Agora, nós vamos começar estudando sobre o preço inegociável da redenção. Havia um preço para a nossa redenção. E esse preço não era um preço negociável, né? A gente costuma ter muito a mente da cultura brasileira, de ir nas feiras, por exemplo, não sei como é que está hoje em dia, mas antigamente era muito assim, as pessoas ficavam barganhando o preço, né? Rapaz, mas eu só dou tanto, e aí ia baixando, e aí, principalmente quando o comércio de camelô, quem lembra que no centro da nossa capital era maior, hoje já diminuiu bastante o movimento ali, né? Demais. Mas as pessoas, o camelô já costumava botar um preço bem alto, que ia baixando, era incrível, quando você já ia embora, não quero não, eu ia embora, ele não baixava, não, eu vendo. Uma coisa que ele pediu R$100, você disse, não, eu só dou 15. Não posso não, 15 não posso não, é o preço que eu compro, não sei o que, aí ele ia baixando, eu faço 70, eu só tenho 15 no meu bolso. Dava as costas, não, venha, eu faço por 15 para você. Você é especial para mim, né? Então, às vezes, sem querer ou sem perceber também, a gente acaba pensando que foi uma coisa assim, de menor valor, um preço qualquer que foi colocado, um preço
sem muita reflexão, sem muito fundamento, sem justiça nenhuma, que foi dado, não, é só para se exigir, valia para cumprir tabela, para fazer um teatrozinho, e como muitos até pensam, anulando o valor da obra do Salvador, que ele só estava ali para dar o mais lindo exemplo de amor. Não, não foi. Evidentemente que ele deu o mais poderoso exemplo de amor, o mais lindo, mas a obra dele não se esvazia quando a gente diz, ele veio para dar um grande exemplo de amor. Não, não foi isso. Ele veio para efetivamente, eficazmente, objetivamente salvar. Ele veio redimir, resgatar um povo. Que povo é esse? Qualquer pessoa, nisso não há acepção de pessoas, mas qualquer pessoa que crê nele. Então o pacto que ele celebra na cruz, embora seja um pacto em que não há acepção de pessoas, mas é um pacto que há uma condição. Ele morreu na cruz em favor de um povo, e esse povo é qualquer pessoa que crê. Mas não qualquer pessoa que exista, qualquer pessoa que creia nele. Então muitas vezes ele reforçou isso com clareza, aquele que crê em mim será salvo, aquele que crê em mim não entra em juízo, passou da morte para a vida, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, eu o ressuscitarei, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Então, quem crê em mim será salvo. Então foram muitas, às vezes, é quase incontável que ele fala isso sobre a importância de crer na mensagem dele, no que ele ensinou. E crer nele não é só crer assim, eu creio que houve um Cristo histórico, como muitos historiadores, né? Eu creio que houve um Cristo da religião. E aí, dependendo da religião, da pessoa, não. É aquele que nós cremos no que ele falou. Então, ele disse, aquele que crê em mim guardará as minhas palavras. É muito fácil a gente dizer que crer no Salvador, que ele é o meu Salvador, e nós estamos vivendo uma mentalidade, um padrão de pensamento religioso em que está totalmente desconectado da verdadeira fé. Amém? Então é preciso a gente se voltar para a verdade revelada. E essa fé da Escritura, a verdade revelada, a fé que passa no selo de qualidade da aprovação do céu, do coração do nosso Pai. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, especialmente, eu li também o versículo 20, mas o apóstolo Pedro está falando desse preço inegociável da redenção. Ele vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Veja, nós fomos resgatados, e o resgate nosso teve um preço. Amém? Estou repetindo, só trocando as palavras de lugar aqui, mas para que isso fique claro em nossa mente. Há um resgate. Então imagine alguém que foi sequestrado, imagine alguém que foi escravizado, alguém que foi tomado e agora precisa ser resgatado de uma prisão, né, de um cativeiro, da situação mais terrível que essa pessoa se encontra. Então o resgate precisa ser feito com um valor alto. Às vezes é um valor de uma força militar para fazer um determinado resgate, né? Até agora, aquela guerra de Israel contra o Hamas, né? Contra ali aquele grupo do terror, né? O grupo do mal mesmo, que entrou não foi depois de alguns anos, depois de muitos anos. Imagina alguém, durante muitos anos, jogando bomba na sua casa. Você só tentando se defender. E você investindo muito da sua energia, do seu recurso para se defender. Você gastando milhões e bilhões de dólares só para se defender, se defendendo. E o seu inimigo, o seu vizinho, jogando bomba, de vez em quando mandando centenas, milhares de homens para cometer crimes dentro da sua casa, matando seus familiares. Até um dia que eles vão e entram dentro da sua casa mesmo e matam ali centenas, né, milhares de pessoas, depois levam centenas de presos, e você não pode se defender, você não pode se posicionar, e você sabe, além disso, outra coisa, que o seu inimigo, ele não quer só algo que você possa oferecer, não. Ele quer, de ódio consumado, tirar a sua vida, aniquilar você completamente. Então, não adianta só você tentar se proteger melhor, você tentar dar uma pancada nele para ver se ele aprende, porque enquanto ele estiver com força necessária, ele vai continuar querendo aniquilar você. Então, é isso que tem acontecido e que muitas pessoas não entendem. E essa guerra está lá por quê? Principalmente porque Israel também busca
o resgate dos seus. Está procurando resgatar aqueles que ainda restam, ou pelo menos o corpo, porque a família, segundo a nação vê, tem direito, pelo menos, de sepultar os seus. E é um dever da nação se posicionar para que tais coisas, uma barbárie como essa, como já aconteceu, né, pelos nazistas durante ali o período da expansão da Alemanha nazista, né, com Hitler, em que milhões de israelitas, judeus, foram mortos, foram sacrificados de uma forma cruel, filhos separados de pais, né, e casais separados, e muitas coisas absurdas, horríveis. Tem muitos filmes aí que são históricos, são fatos incontestáveis, né? Mas há um preço. E imagine o preço que tem sido pago também por essa nação para resgatar os seus. Agora, acima disso, a gente vê o preço que o Rei da Glória, o Altíssimo Yahweh, pagou ao permitir que o seu filho se voluntariou, não foi uma coisa que o pai impôs ao filho, mas o filho desejou e o pai consentiu para resgatar os seus. E quem são os seus? Toda e qualquer pessoa que, crendo, entregue sua vida a ele. Redenção envolve resgate. E resgate envolve preço. Um preço de um resgate. Amém? Esse resgate dos santos, resgate dos eleitos, comprados com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro eterno, que foi imolado antes da fundação do mundo. Esse sangue é o preço que não é valor terreno. Então, como eu comecei falando de feira de rua, que as pessoas costumam barganhar, né, principalmente quando tinha aqui a cultura dos camelôs, ainda hoje no Brasil existe muito isso de preço muito injusto, e as pessoas precisam barganhar muitas vezes. Mas o preço que foi estabelecido pelo nosso Pai é o preço de justiça. Ah, mas não foi o diabo que estabeleceu o preço, não? Não, não foi o diabo que estabeleceu o preço. Quem estabeleceu o preço foi aquele que estabeleceu a própria justiça. Porque o pecado, ele tem o poder de condenar o homem eternamente, porque ele fere a justiça do Altíssimo. Vocês estão entendendo? Então, essa ofensa à justiça, à santidade perfeita e ao amor infinito que ele tem pelo homem, ele julga essa justiça e ele estabelece um preço. E esse preço é um preço de sangue. Ou, quem quiser pagar por si, Yahshua fala lá no Evangelho que o homem será lançado no lugar onde há fogo e enxofre, e não sairá dali enquanto não pagar o último cêntimo, o último centavo. Mas quanto tempo leva para você pagar até o último centavo de uma dívida infinita? Porque assim é o preço de um só dos nossos pecados. Assim está revelado nas Escrituras, em relação ao coração do nosso Pai. Agora o homem, aqui e acolá, desprezando as Escrituras sagradas, a revelação, ele agora seguindo caminhos de ideologias, de filosofia, caminhos próprios, seus vãs pensamentos, ele começa agora a julgar o próprio Criador e dizer assim, não, ele não pode fazer isso. Porque se ele é justiça, se ele é amor, então como é que há um lugar onde a pessoa vai perecer para sempre, indefinidamente? Como é que essa ofensa foi tão grande assim? E as pessoas começam a querer julgar a mente e a própria justiça do Criador, que é um ser infinito, insondável. Então, de fato, amados, é preciso nós nos posicionarmos, se nós cremos ou não na Escritura, ou se a nossa fé vai ser uma fé baseada em crendices, em invencionice dos homens, e não daqueles que aprenderam aos pés de Yahshua, que são os apóstolos. Então, a igreja, diz a Escritura, ela é construída, edificada no fundamento dos apóstolos. Porque os apóstolos são aqueles que aprenderam na fonte. Então, quando a gente quer descobrir algo, a gente vai às origens. Se eu tenho um livro aqui em casa, e esse livro é muito polêmico, mas é muito precioso, e ninguém consegue ter uma posição clara sobre o que o autor de fato quis dizer sobre algo, e o autor é meu vizinho, então por que eu não posso ir a ele perguntar o que de fato você estava dizendo aqui? Então a Escritura é assim, esse livro precioso, preciosíssimo, que tem a verdade. Ele não tem muitas interpretações, você pode ir à fonte, você pode perguntar ao Espírito Santo o que é que de fato tu revelasse aos apóstolos,
o que de fato eles estavam pensando, qual o pensamento original, para que a gente não esteja lendo a Escritura segundo o achismo. Eu acho que é isso. E a gente tem ouvido multiplicar os falsos mestres e falsos profetas que vão à Escritura para dizer o que acham e o que deixam de achar. Inclusive, parece que há uma moda atualmente, né, porque isso é de Satanás mesmo, de muitos se levantarem aí com muitos seguidores para dizer, não, mas a igreja interpretou isso assim, mas não é assim não, a verdade é assim. E começam a desdizer muitas coisas e, na maioria das vezes, lamentavelmente, sem maiores fundamentos. Aqui e acolá pode até ter algum fundamento. Não estou aqui descartando toda e qualquer pessoa que se levante dizendo, olha, há um erro de interpretação aqui. Mas a maioria que eu tenho visto são coisas inventadas por homens só para atrair, às vezes, até seguidores, ou curtidas, ou engajamento, sei lá o que, coisa do cão mesmo. Então, esse resgate, ele evidencia um preço justo. E eu costumo dizer assim, que o que é que foi pago para nos resgatar? O que foi pago para nos resgatar? Foram pagos somente um dos meus pecados, somente um pecado meu, então eu continuaria condenado. Foram pagos todos os meus pecados. Mas não todos os meus pecados que eu já pratiquei, até o presente momento, mas todos os pecados que, se eu vivo estiver, até a vinda de Yahshua, ou até eu fechar os olhos para essa terra, né? Eu ainda cometerei, até na hora da morte. Então, todos os meus pecados foram pagos ali, para que houvesse o meu resgate, e de todos aqueles que em verdade nele creem. Mas não só os meus, mas também de todos que foram salvos, todos os que estão salvos e todos que haverão de ser salvos até o final dos séculos. Amém? Então esse foi o preço do resgate. Não foi um preço além. Aquém ou além, nem mais nem menos. Foi o preço exato de uma balança que não pende. Todos os caminhos dele são retos. A sua justiça é de equidade. Então, o que é que isso nos fala? Eu queria que você entendesse, meditasse, que esse preço da redenção foi altíssimo. Realmente, para nós, é um preço insondável. A gente nunca vai ter uma dimensão exata. Nem na glória a gente vai ter dimensão exata disso, que ele fez por amor de nós. Amém? E já não há mais culpa. Porque se ele pagou, então todo o peso da culpa, da condenação que Satanás quer lançar em sua vida, você veja-se livre. Vá até o sangue do Cordeiro e veja-se livre. Agora, vamos dar uma olhada aqui para o sangue na economia do eterno Yahweh. O sangue na economia, na administração, em como ele administra, ele dá limites, ele organizou, ele equacionou, né? Isso aí. Abra sua Bíblia em Levítico 17. Se você quiser acompanhar o nosso estudo, eu acredito que ele já está também no nosso canal da Escola de Ministros. O esboço já está lá, certo? Então a gente está no ponto 2, o sangue na economia do Altíssimo Yahweh, na economia divina. Levítico 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Eu só quero ler até aí. Significa que, mais uma vez, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles falaram que nós não fomos comprados com ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas com o preciosíssimo sangue. Essa é uma linguagem do próprio apóstolo Paulo. Pedro aqui fala o precioso sangue de Yahshua. Então, que preço foi esse? Foi o preço da vida. O preço da vida. E aí a gente pode ter aqui uma dimensão ainda distante do que é o preço da vida. Imagine uma pessoa que você ama. Talvez aqui alguém se animasse a dar a sua própria vida em favor de alguém que você ama. A Escritura ela chega a dizer isso. Talvez por alguém que é bom, entre aspas, o justo se anime a morrer. Então, já vi casos de pessoas que, por exemplo, doaram um dos seus rins, fizeram doação do seu próprio órgão com risco de morte, porque não temeram a morte, porque por causa do amor àquela pessoa que precisava ser socorrida. Já vi também casos de pessoas que se atravessaram na frente de um criminoso. Há um caso muito famoso aqui no interior do nosso estado, na cidade de Canhotinho, em que um missionário americano ele ia ser assassinado por pregar o evangelho, e um presbítero se atravessou na frente dele e morreu, deu a vida dele em resgate daquele homem. Depois também aquele homem veio morrer e ambos foram sepultados e está lá de lado do prédio em que a igreja se reúne, da comunhão presbiteriana, né, na cidade de Canhotinho. Então,
Veja também Hebreus capítulo 9, versículo 22, o preço de uma vida. Você daria o seu filho, sua filha, seu neto, uma pessoa que você ama, né, para resgatar alguém? Uma troca num resgate? Eu mencionei aqui há pouco a situação da nação de Israel. A nação de Israel já aconteceu algumas vezes, liberado centenas de criminosos, de assassinos, todos são homicidas mesmo, foram assassinos que foram presos, estavam nas prisões de Israel, para que o grupo lá, né, do horror liberasse uma quantidade bem pequena, 5 até 10 reféns que foram levados, pessoas justas que nunca praticaram crime algum na sociedade, que estão sendo trocadas por homicidas, por criminosos. Então, veja que tem havido um preço de sangue que até os homens, muitas vezes, em determinadas situações, como essa que eu estou mencionando, se disponibilizam a pagar. Agora, nada disso chega nem de longe, perto, nem arranha de longe o preço que o nosso Pai pagou ao permitir que seu Filho viesse dar a sua vida por nós e o preço que o próprio Filho pagou por amor de nós. Amém? Então, Hebreus 9, versículo 22 diz: e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Não há remissão. Sem derramamento de sangue. Então, a gente já viu que a vida da carne está no sangue. Se você tirar o sangue de alguém, a carne perece, né? E a Escritura diz que esse é o preço da justiça, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o sangue estabelece perdão, o sangue estabelece a reconciliação, a justificação e a vitória sobre o maligno. Agora, eu queria que vocês, não vai dar tempo para a gente ler todas as referências, por exemplo, Efésios 1, versículo 7, fala que o sangue estabelece o perdão. Amém? Em Romanos 5, versículo 9, que o sangue estabelece a justificação. Nós somos declarados justos. A lei já não nos alcança mais, porque nós já fomos equacionados na justiça do Eterno e alto. O sangue estabelece a reconciliação. A gente foi reconciliado com o Pai. Amém? Colossenses 1, 20. E o sangue estabelece vitória sobre o maligno. Apocalipse 12, versículo 11. Então, são coisas que o sangue foi derramado, o preço de sangue foi pago para nos redimir, para nos resgatar e nos dar salvação e vida eterna. Eu queria ler com vocês mais uma vez, aliás, pela primeira vez, né, hoje, Hebreus 10, versículo 10 a 14. Hebreus capítulo 10, versículo também de 10 ao 14. Pouco antes da carta de Pedro, tem Tiago, e antes de Tiago, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 14. Assim está escrito e assim nós lemos. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Yahushua, o Mashiach, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Yahushua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Altíssimo. Aleluia. Amém? Então, aqui a gente vê a supremacia do sacrifício de Yahushua no preço da redenção. Ele pagou um preço que ninguém nada poderia pagar. Amém? O que é que acontecia na antiga aliança? A antiga aliança era a sombra dessa realidade superior. Então, vocês acham que aqueles animais que foram sacrificados em vão? Não. Só porque eles simbolizavam o sacrifício perfeito. Quando o sacrifício era feito, havia perdão para as pessoas. Então, era a oferta pelo pecado. Isso é a justiça do nosso Pai, que foi revelada a Moshe. Então, por que é que havia um sacrifício? Para que houvesse o perdão. Amém? E Satanás é tão sujo, alguém vai dizer assim, não, mas olha, civilizações mais antigas e anteriores aos israelitas e anteriores a Moisés, a Moshe, também faziam sacrifício. Mas esquecem que o primeiro sacrifício quem fez foi o Altíssimo.
quando o homem e a mulher pecaram, ele mesmo sacrificou o primeiro animal, um animal inocente, sem culpa, para das peles do animal fazer vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. E aqui é tudo profético, é claro, simbólico, né? Mostra a vergonha do pecado. Não é propriamente o corpo humano, nem o sexo masculino ou feminino. Mas as vestes na Escritura falam de honra, falam de glória, falam das nossas obras. E as obras agora eram vergonhosas. Por isso o homem sente vergonha. A vergonha que acontece ali, se eles sempre viveram nus, tiveram filhos e filhas antes também do próprio pecado, não é? Quando na criação mesmo, no ato criador, o homem criou o homem, o Altíssimo criou o homem e a mulher, e os abençoou e disse, sede fecundos, eles não levantaram o dedinho assim e disseram, peraí, mas isso é depois do pecado ou antes do pecado? Que a gente vai ser fecundo. Não. Eles começaram prontamente a obedecer e se multiplicar, com uma ordem do pacto, chamado mandamento cultural, o primeiro pacto da criação. O Altíssimo deu ao homem, eles começaram a se reproduzir. Com saúde perfeita, sem sentir quase nada de dor nenhuma, né? Porque depois do pecado, a sentença que foi dada à mulher é que seria multiplicada as dores do seu parto. Então, ali, eles se envergonharam porque o pecado provoca divisão. O pecado traz consigo o egoísmo, como eu falei no comecinho do nosso culto hoje. De a gente pensar de forma partidária, pensar muito em nós contra os outros, ou em minha vida, ou em mim. O individualismo é algo extremamente presente em nossos dias. Então, raras são as pessoas que têm procurado e alimentado o altruísmo. Mas o Espírito do nosso Pai gera em nós um sentimento coletivo, isso é discernir o corpo e o sangue, porque ele faz com que antes de pensarmos em nós mesmos, pensemos no próximo e nos domésticos da fé. Isso é o Espírito do nosso Pai. Amém? Essa cultura que existe dos desengrejados, que isso é uma cultura maligna. Porque imagine se todo mundo viver desassociadamente, sem poder se organizar, sem poder se reunir organizadamente, ordeiramente, regularmente. Ah, mas eu me reúno quando dá e quando puder. Mas se não houver essa ordem, essa organização, né? Então é necessário essas coisas e o ser humano tem sido egoísta. Por isso Adão e Eva sentiram vergonha. Porque é o receio de ser desmerecido, é o receio de ser comparado, é o receio de ser desprezado, é o receio de ser mal visto pelo próximo. E se você tem esse receio, é porque isso existe em você também. E foi a partir desse sentimento que começou a haver a vergonha por estar nu. Amém? Não é o fato em si, nu por estar nu, mas o fato que tem precedentes emocionais, parâmetros de pensamentos no pecado. Amém? Então, o texto que nós estamos lendo aqui, em Hebreus, eu queria que vocês fossem agora para Hebreus 9:14, diz assim, muito mais o sangue do Machia, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, perfeito, sem mácula se ofereceu ao Altíssimo e ao. Esse sangue purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Altíssimo que vive eternamente. Amém? Aleluia? Então, o sangue tem um poder superior, purificar a nossa história e também a nossa mente, a nossa consciência do próprio pecado. Amém? Agora, isso é para quem? É para quem crê, assim como a salvação é para quem crê. À medida que você conhece a palavra, você tem que estudar para conhecer a palavra. Depois você tem que conhecer para quê? Para meditar na palavra. Porque eu não posso meditar em algo que eu não conheço, algo desconhecido. Como é que eu vou meditar sobre uma coisa que eu não tenho fundamento algum? Então, estudar para conhecer para meditar. Meditar para quê? Para que meditar na palavra? Para que ela seja parte de quem eu sou. Amém? Meditar é como você está mastigando, você está absorvendo, assimilando, interiorizando a palavra, que você já conheceu. Então, uma coisa é eu ter teoria, muito conhecimento, muitos estudos, ter lido muitos livros sobre a Escritura, a própria Escritura muitas vezes, isso é conhecimento. Mas se eu não meditar sobre ela, buscando do próprio Espírito, que ela seja parte de quem eu sou, não vai ter valor algum. Pelo contrário, será um peso de juízo contra mim, contra há muitos também que conhecem a Escritura, mas a desprezam. Amém? Então precisamos meditar. Agora, para que meditar?
que a gente precisa meditar para que ela se torne a nossa vida, para que a gente confesse. Eu costumo confessar a palavra. Então, em meias circunstâncias, quando ela faz parte de quem você vai começar a identificar muito melhor aquilo que se opõe à palavra. São padrões de pensamento, de sentimentos, comportamentais, sociais, né? Econômicos, né? Você vê isso nos meios de comunicação, na mídia. Então você começa a discernir, a ter clareza sobre tudo aquilo que não é a palavra. E esse filtro se torna forte em você à medida que você medita mais e confessa essa palavra contra o mal e o bem se estabelece na sua vida. Amém? Então o sangue de Yahshua, ele é superior à justiça, não, a o que era oferecido de forma justa, mas parcial e simbólica na antiga aliança. E aí eu incluo a antiga aliança, os 6 pactos, viu? Que aconteceram antes do 7º, que o consumou e o completou. Amém? Então, vamos fazer aqui um contraste para a gente avançar para o próximo ponto. O antigo pacto, que são os 6 pactos iniciais, haviam sacrifícios que eram contínuos. Precisa haver, pecou, sacrifício, pecou, sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, tudo isso é profético, é simbólico, apontava para a obra do Mashiach e Yahshua. O sumo sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Para isso, ele primeiro tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo, pelos seus próprios pecados, e depois ele oferecia sacrifícios em favor do povo, em sufrágio do povo. A intenção dele, as orações, o objetivo dele ali agora era em favor do povo que aguardava. Não era todo e qualquer um, não eram os criminosos que estavam ali, a revelia, que estavam ali obstinados no erro, impenitentes, não. Era o povo que buscava o perdão do Altíssimo, um coração piedoso. Esse povo apresentava os sumos sacerdotes e diante da tenda da congregação, e o sumo sacerdote fazia primeiro o sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo. Então ele entrava no Santo dos Santos com as ofertas pacíficas, as ofertas de incenso, e ficava um tempo lá no Santo dos Santos, nas suas orações, e se ele saísse com vida, significava que o perdão tinha sido concedido ao povo também, não somente a ele, porque ele entrava representando todo o povo. Amém? Todos que creem, evidentemente, todos que estavam ali, na intenção disso. Agora, se ele fosse morto, por isso havia nos seus paramentos uma corda amarrada à cintura, que de lá de fora ninguém podia entrar, ele era arrastado pela corda pelos levitas, os levitas arrastavam, e significava que o perdão não tinha sido dado à nação. Amém? Tudo isso era profético. Esses sacrifícios eram oferecidos continuamente. Então havia uma lembrança constante do pecado. Na nova aliança, no 7º, no perfeito, que Yahshua consumou, não há necessidade de sacrifícios constantes. Foi um só sacrifício perfeito, oferecido de uma vez para sempre, segundo as Escrituras e doutrina dos apóstolos. Então esse sangue que foi oferecido é para oblação, para realmente redenção, para realmente resgate. Então, se eu posso salvar a mim mesmo, só que trazendo uma pequena alusão de algumas religiões por aí, que anulam a cruz, anulam a obra consumada de Yahshua, quando diz que o homem pode salvar-se a si mesmo, através de muitas idas e vindas, através de muitas encarnações e encadernações, né? Nasce homem, nasce mulher, nasce bicho, em algumas variações do ensino reencarnacionista. Então, são muitas as variações e a pessoa vai evoluindo até um ponto depois de chegar a se tornar tal qual é o próprio Criador. Essas são as doutrinas satânicas dos homens, mas a doutrina dos apóstolos nos fala de um resgate que foi pago de uma vez por todas e que os 6 pactos anteriores apontavam para esse 7º pacto. Quarta coisa que nós queremos hoje, falando sobre o preço da redenção, do resgate, é que a redenção ela é redenção e é também libertação do poder das trevas. A nossa redenção e o preço do resgate trouxe para nós redenção e libertação de onde? Do poder das trevas. Amém? Então a gente vai ver agora Colossenses 1:13. Abra aí sua Bíblia, Colossenses 1:13. Se você está com a Bíblia aberta em Hebreus, só é você voltar algumas páginas. Você vai encontrar as cartas pastorais de Paulo, a Timóteo, a Tito, né, a Filemon, mas antes dessas cartas, vêm as cartas às igrejas
Então, a carta à igreja em Colossos, a carta aos Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, assim está escrito e assim lemos o que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia! Então, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Aqui está falando de uma ação do Pai. Foi o Pai, o Altíssimo Yahweh. Ele, na verdade, é o autor da salvação e Ele salvou através do seu braço forte. Muitas vezes, o Mashiach, Yahshua, a Escritura refere-se a Ele como o braço forte de Yahweh, como o mensageiro, o anjo de Yahweh. O anjo no singular, ele não é um anjo, ele é o anjo, ele é o mensageiro de Yahweh. E o Mashiach, aqui, né, como é que o Pai nos libertou? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Amém? Nós fomos libertos, nós fomos redimidos do império das trevas. A palavra império, ela tem tudo a ver com tirania, diferente de um reino. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino. No império, existe um só governante, que é um ditador tirano. A característica de um império é a sua própria tirania, é dominar pela força. A característica de um reino é totalmente diferente. Existe um só governante também no reino, que normalmente é o monarca, é o rei, mas no caso do reino eterno, o maior e verdadeiro reino é um reino de amor, onde todos os que o servem nesse reino servem por amor e em liberdade, não por imposição à força, não como assenhorados destes. O nosso Salvador, ele nos comprou, nos resgatou. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele é escravo do Mashiach, de Yahshua, mas ele é um escravo livre, ele fala da sua liberdade. Ele fala que ele é um escravo que, nessa liberdade, ele serve como escravo, mas porque ele alimenta a consciência, ele quer realmente entender e se entregar de tal maneira como um escravo, mas não que ele seja a força, pela imposição da força, e sim a força do amor que liberta, a força do amor que faz de nós muito mais do que servos, verdadeiros filhos, fez de nós verdadeiros filhos, amém? Então, existe um contraste muito grande do reino, e nós fomos libertos do império das trevas. Então, Satanás já não tem mais domínio sobre nós. Lá na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 5, o apóstolo João vai nos dizer literalmente isso, que o maligno não pode nos tocar, no sentido de que nós estamos totalmente livres e temos domínio sobre todo o mal. Agora, isso não quer dizer que a gente esteja, que a gente não passe sofrimento, que a gente não seja alvo dos dardos inflamados do maligno. Não quer dizer isso, não. Que ele não nos toca significa que ele não tem mais domínio, ele já não tem mais liberdade para agir na nossa vida. Entendam isso, viu, gente? Mas você, em Yahshua, você não está sujeito, nem está à mercê da ação do maligno. Porque você agora pertence ao teu Pai. O teu Pai tem poder. E o maligno só vai poder fazer algo se o teu Pai consentir, se ele permitir. E quando ele permite, é porque ele tem um propósito altíssimo sobre nossa vida, inclusive dentro desse propósito em que nós mesmos nos levantemos contra o mal e nos posicionemos em fé. Amém? Então tudo isso é interesse dele. No sangue de Yahshua, pelo preço que ele pagou, nós fomos libertos do império das trevas. E o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro está à mercê do que o maligno fizer. Ok? Nós não precisamos aqui alimentar teorias conspiracionistas para dizer, não, mas tem um grupo de uma elite que domina o mundo acima dos governos, né? Que é o Estado profundo, e esse Estado profundo ele está realmente jogando a humanidade uns contra os outros e etc. e tal, e eles estão jogando acima do jogo das próprias nações. Bem, a gente não precisa teorizar sobre isso. Na verdade, a Escritura já nos revelou sobre isso. O próprio Faraó, ele personificou Satanás, ele encarnou Satanás. Ele encarnou o maligno contra os filhos de Yahweh. E ao longo da história nós vemos vários personagens que encarnaram o maligno. Então não é de se admirar que pessoas poderosas hoje,
que vivem à mercê dos seus próprios prazeres, que vivem à mercê do domínio, do poder, elas estejam também jogando e estejam também trabalhando, não é, com alta inteligência, inclusive ação de demônios, usando até a tecnologia. Aí eu já estou aqui cogitando um pouco, mas o fato é que o maligno governa sobre esse mundo. A Escritura diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E a igreja? Nós somos uma embaixada do reino aqui nesse mundo. Amém? E nós estamos guardados, somos protegidos pelo exército do rei. Então, com o preço do resgate, nós não apenas fomos perdoados, absolvidos, não apenas fomos resgatados, mas também fomos transportados. Ah, mas Marcos, eu continuo morando aqui na terra. Desde que eu nasci, eu moro no mesmo endereço, na mesma casa. Não é disso que eu estou falando. Essa posição mais importante, ela é espiritual. Aleluia? Então, uma aplicação para você. A redenção não é apenas um perdão judicial, de justiça, jurídico, mas é libertação efetiva, libertação eficiente, libertação real, eficaz. E a obra do diabo é completamente anulada. E em último lugar, eu quero também falar desse preço do resgate, sobre a nova aliança do sangue. Então, agora, além de coisas que nos foram tiradas, nós fomos libertos de coisas terríveis, também nós adentramos em um pacto, em uma aliança de sangue. Então isso é algo tremendo. Lá em Lucas 22, 20, eu queria ler com vocês, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 20, o evangelista, por palavra, registra as palavras de Yahshua, quando Yahshua institui e celebra a ceia para a igreja. Lucas 22, versículo 20. 22, 20, diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, em favor de vocês. Amém? Então, ele chama aquele cálice de o cálice do sangue. E ele diz que esse é o sangue da nova aliança. Ele chama a aliança de nova aliança. Amém? Então, essa aliança, ela se estabelece, e por isso que ela é nova. Quando você tira um carro da concessionária, da loja autorizada, você está tirando um carro novo. Mas não quer dizer que ele foi fabricado naquele momento que você tirou ele, naquele exato momento que você pagou por ele. E você entrou com a chave e saiu com ele da agência, né, como falavam mais antigos, da loja. Ele foi fabricado antes. Tem carro que está até no estoque há um ano quase, né? Então, a obra do pacto perfeito, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Ele passa pelos 6 pactos anteriores e ele se completa na obra do Calvário. Então, quando Yahshua pega o cálice e, mostrando ao seu discípulo, diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Ele está falando de algo realmente novo, que estava sendo estabelecido, aliás, ia se estabelecer ainda, porque ele ainda nem tinha ido ao madeiro. Mas ele já faz alusão e menciona que é algo novo. E se é novo, tem novidade. Aleluia! Qual o prazer de você receber um presente novo? É muito diferente de receber um presente usado, velho ou desgastado, né? Então, o pacto da nova aliança, ele estabeleceu realmente uma aliança nova que nos dá um novo, um pleno, um irrestrito, um absoluto acesso ao Pai. Aleluia! E Hebreus 8, versículo 6, eu quero ler, mesmo que vocês não encontrem a tempo, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6, a gente vai ler, quem encontrou, até o versículo 13, de 6 a 13. Caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho do Altíssimo e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte do Altíssimo, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição.
e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque o Altíssimo não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando o Altíssimo fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Aleluia. Amém. Vamos entender um pouquinho? É um texto um pouco longo, de 6 a 13 que eu li. Ele está falando daqueles que caíram e vieram desprezar o sangue da nova e eterna e viva aliança. Ele faz aqui uma analogia. É um tipo de parábola. Ele compara com a chuva e com a água que rega a terra que foi preparada para receber a semente. Então imagine um lavrador que ele sabe que se aproximam as chuvas. Eu conheço bem a agricultura nesse aspecto, Tenho até experiência de vivenciar isso. E a terra, o agricultor, ele prepara a terra quando se aproximam as chuvas. Então ele limpa todas as ervas daninhas, pedras, etc, separa aquela área, ara a terra, semeia a semente e aguarda as chuvas. Mas caindo a chuva, se aquela terra não estiver boa, o que vai acontecer? Espinhos, cardos e abrolhos vão germinar. Então, é essa linguagem aqui. Imagine uma linguagem de uma terra que foi preparada, que foi cultivada, que foi semeada com a boa semente, e depois aquela terra voltou a produzir espinhos. Aí ele diz que a terra está próxima da maldição, fazendo uma linguagem daqueles, comparando com aqueles que desprezaram a obra de Yahshua, da nova aliança, que já tiveram revelação plena, mas ainda assim vieram a desprezar essa aliança plena. Então já não há mais salvação. Porque se aquilo que é perfeito já foi oferecido, o que pode vir ainda para salvar essa pessoa? Se o resgate já foi pago, e mesmo assim a pessoa, depois de vivenciar as coisas próprias até do Espírito Santo, veio desprezá-la, qual resgate haverá mais a ser pago, se a pessoa desprezou o próprio resgate? Então, próxima essa terra está da maldição. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Paulo fala isso, depois ele diz, agora não é assim com vocês, hebreus. Ele está escrevendo aqui, eu creio que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos hebreus. Então, ele vai dizer, ele tem lembrado do empenho, do amor. É claro que ele está aqui falando para os hebreus que estavam na fé no Mashiach e Yahshua. Amém? Ele trata daqueles que estão com o véu entre os hebreus. E aqui, quando ele escreve a carta aos hebreus, ele está falando sobre os que estavam na fé, que estavam dentro da nova, perfeita aliança. Aleluia. Amém? Então, o Espírito Santo ele é o penhor dessa aliança e ela é nova, ela é completa, ela é suficiente. E quando a gente vai aqui para Hebreus 6, a gente está enfatizando isso, porque não há nada superior a ela. Ela já foi e é o perfeito revelado do Pai. Amém? Essa nova aliança, novo pacto. Em último lugar, eu quero mencionar sobre o preço da redenção, que a redenção plena, ela produz culto, vida e missão. Esse preço que foi pago também, não para que a gente despreze nossos dias que ainda restam aqui na terra, mas para que a gente esteja remindo o tempo dos nossos dias aqui na terra. Também vivendo como sábios. Então, esse preço pago, a redenção, ela gera em nós, ela produz, a redenção plena produz em nós culto, somos adoradores, ok? É uma coisa inseparável. Não, eu estou numa chia, eu aceitei a mensagem do Evangelho, tenho um prazer em cultuar. Como é isso? Então, o seu prazer é bem dizer, e há um crescimento. E a gente precisa realmente estar comprometido nisso, pelo entendimento, porque a graça se manifestou salvadora. Amém? Então, mais uma vez, a escravidão por amor. Se a gente desprezar, a gente está desprezando a própria aliança. E aí há alguém que vai desprezar, e não é difícil perceber que existem níveis, até chegar à apostasia, ao abandono total da fé. Mas esses níveis começam às vezes com coisas sutis. Você despreza a sua posição como adorador, não, de vez em quando dá, quando eu puder, quando eu for lembrado, quando tiver um evento, quando tiver um movimento, quando eu ouvir uma música na rádio.
quando sei lá o quê, uma música que me toque, e a pessoa fica à mercê de coisas externas. Então, essa pessoa ela precisa ter uma disciplina espiritual. Se você quer crescer, você vai buscar, e você é quem vai nutrir, uma disciplina espiritual de adorador. Para que você traga uma regularidade no tempo e no espaço. Para que você gere com o Espírito Santo, você não pode, é impossível você gerar isso sozinho, uma intensidade crescente como adorador. Amém? Então o preço foi pago para gerar em você culto, adoração. E até ingratidão, você reconhece. Lá Apocalipse 5:9 fala isso, que os redimidos adoram. Amém? Também gera vida plena. E a gente é chamado, inclusive, a reinar em vida. Então nós passamos a ter o próprio Espírito, nós passamos a ter a própria presença, a unção que capacita. A unção, a presença é diferente da unção. Às vezes a gente fala de visitação, a gente está falando de uma manifestação da presença, mas a presença, uma vez que ele se faz presente pelo seu Espírito em nós, jamais essa presença será tirada. Os dons dele são irrevogáveis. Amém? Mas a unção e a manifestação da presença pode ser algo crescente, pode ser algo mais frequentemente experienciável por aqueles que creem, por aqueles que o buscam. É lugar de intimidade. Eu honrarei aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desmerecidos, ou, em outra linguagem, desfavorecidos, desagraciados. Todas as palavras são sinônimos, ok? Então isso está lá no livro de Samuel, e é verdade. Então se você busca, haverá uma reação dessa busca. Se você entrega-se, haverá uma reação a essa entrega. E a ele sempre são coisas maravilhosas que ele quer revelar aos seus. Buscar-me-eis e me achareis. Né? Eu serei achado daqueles que me buscam. Invocar-me-eis, passareis a orar a mim. E eu te mostrarei coisas grandes e coisas ocultas que não sabes. Então você vai acessar um lugar de conhecimento, de intimidade, de revelação, de dons que a gente pode chamar de sobrenaturais. Mas se houver em você essa disposição, essa entrega, se não houver, você estará estagnado. Então você deve, com todas as suas forças, todo o seu empenho, toda a alma, coração, entendimento, buscar, ainda que as suas forças sejam pequenas, limitadas, que estejam escassas, mas busque, continue perseverando na presença dele. Através do sangue dele, nós temos também a missão. Eu quero concluir que você abra em 2 Coríntios, capítulo 5, e a gente vai ler versículos 18 e 19. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Diz assim, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém do Altíssimo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Machia e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que o Altíssimo estava no Machia, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra, o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome do Machia, como se o próprio Altíssimo exortasse por nosso intermédio. Até aí, aleluia, amém. Então vejam só, amados. Aqui fala-nos que tudo provém, a obra da salvação provém do Altíssimo, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio ou por meio do Machia e Yahshua. Então, o Pai nos reconciliou consigo através da obra do Filho. Amém? O versículo 19 diz que o Altíssimo, Yahweh, estava no Machia, reconciliando consigo o mundo. O que significa dizer isto? Se a própria Escritura vai relatar que até o Espírito Santo, né, se apartou de Yahshua quando ele assumiu os nossos pecados. Lá no madeiro. Quando ele estava pagando pelos nossos pecados. Porque o que faz separação entre nós e o nosso Pai são os nossos pecados. E Yahshua assumiu os nossos pecados. Então o próprio Pai não estava presente. O Filho estava só, como homem só. E foi como um homem só, até mesmo sem o próprio Espírito naquela hora, que ele pagou os nossos preços. Então como é que o Pai estava no Filho ali? Estava no Filho pelo seu amor, amém? A sua atenção, o seu coração, estava no Filho sendo representado. Toda a criação sentiu aquele momento, porque o Criador sentiu aquele momento. Amém? E o Filho recebeu um preço de justiça. Aleluia. Então é importante nós destacarmos isso ao falarmos sobre a justiça, o preço
da redenção. Então, a redenção custou caro. Ela vem para a gente de graça, mas ela não foi de graça.